Uma viúva de 77 anos descobre que perdeu sua casa após 2 meses internada, e o que acontece depois choca o Brasil inteiro. Quando Helena retorna do hospital, encontra sua casa ocupada pelos cunhados que alegam ter direitos sobre o imóvel. O que ela faz para recuperar seu lar se torna um fenômeno nacional que emociona milhões de pessoas. Antes de continuar a história, gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes de Poços de Caldas e do Brasil inteiro. O ônibus municipal parou com um suspiro cansado na esquina da Rua das Acácias, e dela desceu uma figura frágil que carregava consigo mais do que uma pequena mala de viagem. Helena Aparecida Silva, aos 77 anos, segurava firmemente sua bengala hospitalar enquanto respirava o ar familiar de Poços de Caldas, cidade que abraçara como lar por mais de meio século. Seus olhos castanhos, um pouco embaçados pela idade, mas ainda brilhantes de determinação, contemplaram as montanhas verdejantes que circundavam sua querida cidade mineira. 2 meses, 2 longos meses, internada no hospital após a fratura no fêmur que a derrubara enquanto cuidava de suas amadas roseiras. Durante todo esse tempo, sonhara apenas com o momento de retornar ao cantinho onde construíra uma vida inteira, ao lado de Antônio Silva, seu marido por 50 anos, policial respeitado que falecera apenas 6 meses antes. A saudade apertava seu peito como um nó apertado, mas a esperança de reencontrar suas flores e a tranquilidade da varanda onde passavam as tardes conversando sobre a vida a mantinha em pé. O vento suave de junho carregava o aroma das jabuticabeiras que floresciam naquela época do ano, misturando-se com o cheiro familiar das águas termais que tornavam Poços de Caldas famosa em todo o país. Helena caminhou lentamente pela calçada de pedras portuguesas, cada passo ecoando memórias de caminhadas matinais que fazia com Antônio quando ele ainda estava ao seu lado para ampará-la nos momentos difíceis. Suas mãos trêmulas ajustaram o xale de crochê que ganhara da vizinha no hospital, um presente singelo que representava a bondade ainda existente no mundo. O coração batia acelerado, não apenas pelo esforço físico de caminhar após tanto tempo acamada, mas pela ansiedade de finalmente estar em casa. Imaginava-se já regando as plantas, preparando um cafezinho na cozinha amarela, que pintara com Antônio anos atrás, e talvez até recebendo a visita de algum vizinho curioso sobre sua recuperação. À medida que se aproximava da esquina onde ficava sua casa, Helena notou que algo estava diferente. O movimento na rua parecia mais intenso que o normal, e vozes desconhecidas ecoavam vindas da direção de sua propriedade. Seu coração começou a bater mais forte, uma sensação estranha tomando conta de seu peito, como se pressentisse que algo não estava certo. Quando finalmente virou a esquina da rua que conhecia como a palma da mão, Helena parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram em choque total, e a bengala quase escorregou de suas mãos trêmulas. O portão verde que sempre mantivera aberto para receber visitas estava fechado com um cadeado novo e reluzente. No varal que ela própria instalara com Antônio, roupas completamente estranhas tremulavam ao vento, como bandeiras de uma ocupação indevida. Onde antes ficava a velha Kombi azul de Antônio, agora uma motocicleta vermelha ocupava a garagem com a naturalidade de quem sempre estivera ali. O jardim que cuidara com tanto carinho mostrava sinais de abandono, com as roseiras murcha e o gramado crescido de forma selvagem. Era como se sua casa tivesse sido transformada em um lugar completamente diferente durante sua ausência. Helena aproximou-se do portão com pernas bambas, seu coração disparando de forma descontrolada. Através das grades, conseguiu ver movimento dentro da casa amarela que ajudara a construir tijolo por tijolo ao longo dos anos. Vozes masculinas e femininas conversavam animadamente, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para eles estarem. Com mãos trêmulas, Helena tocou a campainha que ela mesma escolhera na loja do centro da cidade. O som familiar ecoou pelo quintal,
Mas a resposta que veio a deixou completamente sem chão. A porta se abriu e dela saiu Roberto Silva, cunhado de Antônio, seguido por sua esposa Neuza. Ambos a olharam não com surpresa ou alegria pelo retorno da cunhada, mas com uma expressão que misturava irritação e determinação fria. Roberto era um homem de meia idade, com barriga proeminente e bigode grisalho, que sempre fora conhecido na família por sua personalidade calculista. Neuza, mais nova que Helena, tinha cabelos tingidos de louro e unhas pintadas de vermelho, contrastando com a simplicidade natural da cunhada. Ambos se posicionaram do outro lado do portão, como guardiões de um território que agora consideravam próprio. A conversa que se seguiu destruiu completamente o mundo de Helena. Roberto, com voz firme e olhar duro, explicou que uma viúva sem filhos não possuía direitos legais sobre o imóvel. Segundo eles, a propriedade pertencia agora aos irmãos de Antônio, que tinham todo o direito de decidir seu destino. Neuza complementou com crueldade calculada que já era hora de Helena aceitar sua nova realidade e procurar um lugar adequado para uma pessoa de sua idade. As palavras caíram sobre Helena como pedras pesadas, cada uma delas ecoando em sua mente com a força de um martelo. 50 anos de casamento, uma vida inteira dedicada àquela casa e àquela família, e agora se via tratada como uma estranha sem direitos. Seus documentos, segundo Roberto, haviam desaparecido durante uma limpeza necessária que fizeram enquanto ela estava hospitalizada. Helena olhou para seus pertences pessoais amontoados no quintal, molhados pela chuva dos últimos dias e tratados como lixo descartável. Suas roupas, fotografias, livros de receita e lembranças de uma vida inteira jaziam ali como destroços de um naufrágio emocional. Entre os objetos molhados, conseguiu reconhecer o álbum de casamento que guardara com tanto carinho por décadas. A mulher que sempre fora conhecida pela personalidade submissa e conciliadora, acostumada a meio século de obediência e harmonia familiar, descobriu-se despojada não apenas do lar, mas de sua própria identidade. Era como se Helena Aparecida Silva tivesse deixado de existir durante aqueles 2 meses de internação, sendo substituída por uma desconhecida indesejada que incomodava os planos alheios. O sol de inverno de Poços de Caldas começava a se esconder atrás das montanhas, e Helena permanecia ali parada na calçada, segurando sua pequena mala e tentando processar uma realidade que parecia impossível de aceitar. O frio começava a penetrar seus ossos, já fragilizados pela idade. Mas nada se comparava ao gelo que sentia crescer em seu coração diante da crueldade inesperada de pessoas que considerava família. Roberto fechou a conversa com uma declaração que ecoaria na mente de Helena por muito tempo. Uma pessoa de sua idade deveria agradecer por ter sido cuidada durante a internação, ao invés de causar problemas desnecessários agora. Neuza acenou de forma debochada antes de ambos retornarem para dentro da casa, deixando Helena sozinha na calçada como uma mendiga rejeitada. Pela primeira vez em muitos anos, Helena sentiu algo diferente crescendo dentro de si. Não era apenas tristeza ou desespero, mas uma mistura complexa de indignação, revolta e uma determinação que há décadas não visitava seu coração. Olhando uma última vez para a casa que fora seu mundo, Helena ajustou o xale nos ombros e começou a caminhar pela rua, sem saber exatamente para onde ir, mas com a certeza crescente de que aquela história estava longe de ter terminado. O mercadinho da Terezinha ficava a apenas 3 quarteirões da casa de Helena, mas naquela tarde de junho parecia estar a quilômetros de distância. Cada passo era uma luta contra a fraqueza física da recuperação e o peso emocional do que acabara de descobrir. O estabelecimento de paredes azuis e letreiro simples representava um dos poucos lugares em Poços de Caldas onde Helena ainda se sentia verdadeiramente bem-vinda. Terezinha Moreira era uma mulher de coração generoso, proprietária do pequeno comércio que seu falecido marido Antônio protegera durante os anos de serviço policial. Quando bandidos tentaram assaltar o mercadinho numa madrugada de 1998, foi Antônio quem chegou primeiro ao local, prendeu os criminosos e tranquilizou a comerciante apavorada. Desde então, uma amizade sólida se desenvolvera entre as duas famílias,
baseada na gratidão genuína e no respeito mútuo. Quando Helena empurrou a porta de vidro do mercadinho, o sino que anunciava a chegada de clientes tocou como sempre, mas desta vez o som pareceu carregar consigo todo o peso de sua situação desesperadora. Terezinha, que organizava produtos na prateleira dos enlatados, olhou na direção da entrada e imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado com sua velha amiga. A comerciante era uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos presos em um coque simples e mãos calejadas pelo trabalho árduo de décadas servindo a comunidade local. Seus olhos expressivos, que já haviam visto muito sofrimento e alegria ao longo dos anos, imediatamente captaram o desespero estampado no rosto de Helena. Sem hesitar, Terezinha deixou os produtos de lado e se aproximou com pressa preocupada. Helena mal conseguiu articular as primeiras palavras antes que as lágrimas começassem a rolar por suas bochechas enrugadas. Entre soluços entrecortados, contou toda a situação. A descoberta chocante ao retornar do hospital, a crueldade dos cunhados, os pertences jogados no quintal como lixo e a sensação devastadora de não ter mais um lugar no mundo onde pudesse se sentir segura e acolhida. Terezinha ouviu cada palavra com atenção crescente, sua expressão mudando da preocupação inicial para uma indignação profunda. Como mulher que sempre valorizada o respeito aos mais velhos, tradição sagrada na cultura mineira, ela não conseguia compreender como parentes podiam ser tão cruéis com uma senhora que acabara de sair do hospital e ainda se recuperava de uma fratura séria. Sem pensar duas vezes, Terezinha ofereceu o quarto dos fundos do mercadinho para Helena. Era um espaço simples, usado anteriormente como depósito, mas que poderia ser transformado em uma moradia temporária digna. A oferta não tinha motivações complexas ou segundas intenções. Apenas o desejo puro de retribuir a proteção que Antônio oferecera anos antes e demonstrar que ainda existiam pessoas bondosas no mundo. Helena inicialmente hesitou em aceitar a ajuda, não por orgulho, mas por não querer incomodar uma família que já fizera tanto por ela ao longo dos anos. Terezinha, porém, foi categórica. Não se tratava de favor ou caridade, mas de justiça e humanidade básica. Uma mulher de 77 anos que acabara de sair do hospital não poderia ficar abandonada na rua por capricho de parentes gananciosos. Naquela mesma tarde, Terezinha e Helena organizaram o pequeno quarto com o básico necessário. Uma cama simples, um armário antigo, uma cadeira de balanço que pertencera à mãe da comerciante e uma pequena mesa onde Helena poderia fazer suas refeições. Já o espaço era modesto, mas limpo e acolhedor, com uma janela que dava vista para o quintal, onde Terezinha cultivava seus temperos e verduras. Durante os primeiros dias de julho, Helena tentou se adaptar à nova realidade. As manhãs começavam com o aroma do café fresco que Terezinha preparava ainda antes do mercadinho abrir. Um cheiro reconfortante que lembrava os tempos felizes ao lado de Antônio. O movimento constante de clientes proporcionava uma distração bem-vinda dos pensamentos melancólicos, e Helena gradualmente começou a ajudar com pequenas tarefas como organizar prateleiras e atender compradores conhecidos. A presença de Helena no mercadinho não passou despercebida pela comunidade local. Clientes antigos, que conheciam sua história e respeitavam a memória de Antônio, expressavam indignação ao descobrir o que os cunhados haviam feito. Comentários solidários e ofertas de ajuda começaram a surgir espontaneamente, demonstrando que a opinião pública local estava longe de apoiar a atitude cruel de Roberto e Neuza. Foi durante uma dessas tardes movimentadas que Isabela, neta de 9 anos de Terezinha, chegou da escola com sua mochila colorida e uniforme bem cuidado. A menina possuía aquela perspectiva descomplicada da infância que frequentemente enxerga soluções onde os adultos veem apenas problemas. Seus olhos curiosos e inteligentes logo captaram a tristeza de Helena, e uma amizade natural começou a florescer entre a criança e a senhora. Isabela tinha cabelos castanhos soltos nos ombros, sorriso contagiante e uma personalidade determinada que lembrava a avó. Durante as tardes, enquanto fazia o dever de casa na mesa do mercadinho,
Ela conversava com Helena sobre escola, desenhos animados e sonhos de criança. Em troca, Helena contava histórias de sua juventude, receitas da culinária mineira e memórias carinhosas dos tempos ao lado de Antônio. A menina não compreendia como adultos podiam ser tão cruéis com uma pessoa idosa que claramente não fizera nada de errado. Com a sabedoria peculiar da infância, Isabela começou a questionar por que Helena não provava que a casa era realmente dela, por que não mostrava para todo mundo como Roberto e Neuza estavam mentindo, por que não fazia alguma coisa para recuperar o que era seu por direito. As perguntas inocentes de Isabela plantaram sementes importantes na mente de Helena. Pela primeira vez desde o retorno do hospital, ela começou a considerar que talvez não precisasse aceitar passivamente a situação imposta pelos cunhados. Talvez existisse alguma forma de provar seus direitos, de mostrar para a comunidade local quem realmente estava dizendo a verdade, de recuperar não apenas a casa, mas também sua dignidade perdida. Durante uma tarde especialmente quente de julho, enquanto Helena organizava as prateleiras do mercadinho e Isabela desenhava em seu caderno, a menina fez uma sugestão que inicialmente soou absurda para os adultos presentes. Por que não gravar Roberto e Neuza confessando suas mentiras? Por que não fazer um vídeo mostrando como eles tratavam Helena? Na era digital, até uma criança de 9 anos compreendia o poder das redes sociais para espalhar verdades escondidas. Terezinha inicialmente descartou a ideia como ingenuidade infantil, mas Helena ficou pensativa. A sugestão despertara algo adormecido em seu interior, uma fagulha de esperança que há muito tempo não sentia. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de sofrer em silêncio e começar a lutar pelos próprios direitos, mesmo que essa luta exigisse coragem que ela não sabia se ainda possuía. Naquela noite, deitada na cama simples do quarto dos fundos, Helena olhou para o teto e, pela primeira vez em semanas, conseguiu imaginar um futuro diferente. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente como um chamado para a ação. E lentamente começou a germinar a ideia de que talvez não fosse tarde demais para uma mulher de 77 anos descobrir sua própria voz e lutar pela justiça que merecia. A tarde de julho estava especialmente tensa quando Helena, Terezinha e Isabela se dirigiram para a Casa Amarela, que fora o lar da idosa por 50 anos. O plano parecia simples na teoria: confrontar Roberto e Neuza diretamente, deixá-los falarem suas verdades sem filtros e capturar tudo isso em gravação que pudesse servir como prova da crueldade e das mentiras que vinham espalhando pela cidade. Isabela carregava o celular da avó com a naturalidade de uma geração que cresceu na era digital. Para ela, gravar conversas e compartilhar conteúdo online eram ações tão normais quanto respirar. O que talvez não compreendesse completamente era o impacto que suas ações inocentes poderiam ter na vida de todos os envolvidos, incluindo dela própria. Helena caminhava com passos mais firmes do que nas semanas anteriores, sustentada não apenas pela bengala, mas por uma determinação crescente que a surpreendia. Terezinha a acompanhava como uma guarda-costas silenciosa, pronta para intervir caso a situação saísse do controle. As três mulheres formavam uma aliança improvável. A criança com sua perspectiva descomplicada sobre justiça, a comerciante movida pela lealdade e gratidão, e a idosa descobrindo forças que não sabia possuir. O portão ainda estava trancado com o mesmo cadeado reluzente, e a motocicleta vermelha permanecia estacionada no lugar da velha Kombi de Antônio. Helena tocou a campainha com mãos que já não tremiam tanto quanto antes e aguardou a resposta com uma serenidade que ela própria não conseguia explicar completamente. Roberto apareceu na porta com a mesma expressão irritada da primeira vez, seguido por Neuza, que trazia no rosto um sorriso debochado. Ambos pareciam considerar a presença de Helena uma inconveniência temporária, que logo seria resolvida com algumas palavras duras e ameaças veladas. Não imaginavam que aquela conversa seria registrada e posteriormente vista por milhões de pessoas em todo o país.
Isabela posicionou-se discretamente atrás das duas mulheres adultas, segurando o celular de forma que a câmera capturasse perfeitamente o que acontecia do outro lado do portão. Sua postura casual e aparentemente desinteressada enganou completamente Roberto e Neuza, que nem notaram a presença da criança ou compreenderam o que ela estava fazendo. A conversa começou com Helena, perguntando calmamente quando poderia recuperar seus pertences pessoais e retornar para sua casa. A resposta de Roberto foi imediata e cruel. Ela nunca mais voltaria a morar ali, pois não possuía documentos que comprovassem qualquer direito sobre a propriedade. Neuza complementou dizendo que uma pessoa da idade de Helena deveria ser grata por ter parentes dispostos a cuidar de suas responsabilidades. O que se seguiu superou todas as expectativas das três visitantes. Roberto e Neuza, sentindo-se seguros e protegidos pelo portão trancado, revelaram sua verdadeira natureza sem qualquer filtro ou cautela. Falaram abertamente sobre como destruíram os documentos de Helena, riram da situação dela estar morando no mercadinho e fizeram comentários cruéis sobre sua idade avançada e suposta incapacidade mental. Neuza chegou ao ponto de sugerir que Helena deveria procurar um asilo para idosos, já que claramente não tinha condições de cuidar de si mesma. Roberto concordou, acrescentando que eles estavam fazendo um favor para a comunidade ao assumir a responsabilidade pela propriedade, já que uma mulher sozinha e velha não saberia administrá-la adequadamente. O áudio cristalino capturou cada palavra venenosa, cada risada de escárnio, cada negação de direitos básicos. Isabela continuava gravando com a paciência de uma documentarista profissional, enquanto Helena e Terezinha escutavam em silêncio crescente uma confissão que ultrapassava todos os limites da decência e humanidade. Quando Roberto mencionou casualmente que havia queimado alguns documentos inúteis encontrados na casa, Helena sentiu uma mistura de dor e alívio. Dor por confirmar a destruição proposital de sua documentação, mas alívio por finalmente ter a prova concreta das mentiras e crueldades que vinha sofrendo. Tudo estava sendo registrado em alta qualidade, impossível de negar ou contestar posteriormente. Neuza, encorajada pela aparente passividade de Helena, intensificou os ataques pessoais. Falou sobre como a cunhada sempre fora uma encostada, que viveu às custas de Antônio por décadas, como nunca contribuiu financeiramente para a família, e como sua falta de filhos provava que nem mesmo como mulher havia sido bem-sucedida na vida. As palavras cortavam como navalhas, mas Helena permaneceu firme e digna, permitindo que os cunhados revelassem completamente sua natureza cruel para a câmera que continuava gravando cada segundo daquela confissão espontânea. Terezinha precisou se controlar para não intervir, compreendendo que aquele momento doloroso era necessário para capturar a verdade completa. Roberto encerrou a conversa, declarando que se Helena continuasse incomodando com visitas e reclamações, eles não hesitariam em procurar as autoridades para resolver a situação de forma definitiva. Segundo ele, uma pessoa com problemas mentais evidentes como Helena poderia representar perigo para a vizinhança e deveria ser internada compulsoriamente para avaliação psiquiátrica. A ameaça final foi registrada com clareza absoluta. Se Helena não desistisse de suas fantasias sobre ter direitos na propriedade, Roberto e Neuza fariam tudo o que fosse necessário para provar sua incapacidade mental e garantir que fosse removida definitivamente de suas vidas. As palavras ecoaram como uma sentença, mas para Helena soaram como uma declaração de guerra que ela estava pela primeira vez em décadas preparada para aceitar. Quando se afastaram da casa, Isabela desligou a gravação com um sorriso de satisfação que contrastava com a gravidade da situação. Tinha quase 20 minutos de material que mostrava claramente o caráter dos cunhados de Helena. Suas confissões sobre destruição de documentos e ameaças explícitas contra uma senhora de 77 anos que acabara de sair do hospital. De volta ao mercadinho, as três mulheres assistiram à gravação em silêncio. O que viram na tela do celular era mais poderoso do que qualquer advogado poderia argumentar. A verdade nua e crua, capturada em alta definição,
impossível de negar ou distorcer. Helena finalmente tinha em suas mãos a arma que precisava para lutar por seus direitos e dignidade. Terezinha foi a primeira a sugerir que o vídeo fosse compartilhado, inicialmente apenas com conhecidos e vizinhos que já haviam demonstrado solidariedade à situação de Helena. Isabela, com a expertise digital de sua geração, ofereceu-se para fazer o upload nas redes sociais, prometendo que saberia exatamente como apresentar a história de forma que as pessoas compreendessem a injustiça sendo cometida. Naquela noite, Helena deitou-se em sua cama no quarto dos fundos do mercadinho com uma sensação completamente nova. Pela primeira vez desde que retornara do hospital, não se sentia como uma vítima indefesa, mas como uma mulher que possuía as ferramentas necessárias para lutar por aquilo que era seu por direito. O vídeo guardado no celular de Terezinha representava muito mais que evidência. Era sua voz finalmente encontrada após décadas de silêncio. A transformação que estava por vir superaria todas as expectativas. O que começara como uma gravação simples para uso local estava prestes a se tornar um fenômeno nacional que tocaria corações em todo o Brasil e mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A manhã de segunda-feira começou como todas as outras no mercadinho da Terezinha, mas terminaria de forma completamente diferente. Isabela havia postado o vídeo na noite anterior em suas redes sociais, inicialmente compartilhando apenas com alguns colegas de escola e vizinhos conhecidos. O que ela não esperava era que a história de Helena tocaria corações muito além dos limites de Poços de Caldas. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo veio através do celular de Terezinha, que começou a receber notificações constantes de curtidas, comentários e compartilhamentos. O número de visualizações crescia de forma exponencial, 100, 1000, 10.000, e continuava subindo sem parar. Cada notificação representava uma pessoa que havia se emocionado com a história da viúva, humilhada pelos próprios parentes. Helena observava o fenômeno digital com fascínio e terror misturados. Nunca havia imaginado que sua história pessoal pudesse interessar a desconhecidos, muito menos gerar reações tão intensas. Os comentários chegavam de todos os cantos do Brasil. Pessoas indignadas com a crueldade dos cunhados, ofertas de ajuda jurídica, mensagens de apoio emocional e relatos de situações similares vividas por outros idosos em circunstâncias parecidas. Terezinha lia os comentários em voz alta durante os intervalos entre clientes, e cada mensagem parecia fortalecer ainda mais a determinação de Helena. Advogados de São Paulo ofereciam seus serviços gratuitamente. Assistentes sociais do Rio de Janeiro prometiam intervir no caso, e pessoas comuns de todo o país expressavam solidariedade com palavras que chegavam direto ao coração da idosa. O vídeo alcançou 100.000 visualizações antes do meio-dia e continuava crescendo com velocidade impressionante. Páginas influentes nas redes sociais começaram a compartilhar a história, cada uma delas multiplicando o alcance e adicionando novos comentários indignados sobre a situação de Helena. O que começara como uma estratégia local para provar a verdade estava se transformando em um movimento nacional espontâneo. A primeira ligação de um jornalista chegou ainda na segunda-feira à tarde. Era um repórter de um programa de televisão de Belo Horizonte que havia visto o vídeo e desejava fazer uma matéria completa sobre o caso. Helena inicialmente hesitou em falar com a imprensa, mas Terezinha a convenceu de que essa poderia ser a oportunidade de alcançar ainda mais pessoas e pressionar por uma solução justa. Durante a entrevista telefônica, Helena contou sua história com uma clareza e dignidade que impressionaram o jornalista. Falou sobre os 50 anos de casamento feliz com Antônio, sobre a construção da casa tijolo por tijolo, sobre o choque de encontrar a propriedade ocupada após a internação e sobre a crueldade dos cunhados registrada no vídeo viral. A matéria foi ao ar no telejornal noturno de terça-feira, e o impacto foi ainda maior do que o vídeo original. A televisão trouxe credibilidade jornalística para a história, transformando-a de um caso de redes sociais em uma notícia legítima que merecia a atenção séria.
Outras emissoras rapidamente seguiram o exemplo, e em poucos dias, Helena se viu no centro de uma cobertura mediática nacional. Roberto e Neuza assistiram horrorizados ao crescimento da repercussão. O que imaginavam ser uma situação familiar privada havia se tornado exposição pública nacional, com seus rostos e nomes sendo associados à crueldade e ganância em todo o país. Vizinhos que antes os cumprimentavam normalmente, agora os olhavam com desprezo e julgamento. E alguns estabelecimentos comerciais da cidade começaram a tratá-los friamente. A pressão social se intensificou quando moradores de Poços de Caldas começaram a reconhecer Helena na rua e oferecer apoio público. O Mercadinho da Terezinha se tornou uma espécie de centro de solidariedade, com pessoas levando doações, oferecendo ajuda prática e expressando indignação com a situação. Helena descobriu-se cercada por uma rede de apoio que jamais imaginou existir. O fenômeno atraiu a atenção de ativistas pelos direitos dos idosos, que viram no caso de Helena um símbolo perfeito das injustiças sofridas por pessoas da terceira idade em todo o país. Organizações nacionais começaram a usar sua história em campanhas de conscientização, transformando uma briga familiar em causa social de alcance nacional. Durante uma entrevista para uma rádio de São Paulo, Helena foi questionada sobre como se sentia em relação à repercussão inesperada de sua história. Sua resposta simples e sincera tocou ainda mais corações. Nunca quis ser famosa, só queria minha casinha de volta. Mas se minha história pode ajudar outras pessoas na mesma situação, então talvez tenha valido a pena todo esse sofrimento. As visualizações do vídeo original superaram 1 milhão em menos de uma semana e continuaram crescendo conforme novas pessoas descobriam a história através de compartilhamentos, matérias jornalísticas e discussões em redes sociais. Cada novo espectador representava uma voz adicional clamando por justiça para Helena e indignação contra a crueldade dos cunhados. A transformação na vida de Helena era visível dia após dia. A mulher submissa e resignada, que retornara do hospital, estava sendo substituída por alguém que descobria forças interiores adormecidas por décadas. A atenção nacional, embora inicialmente assustadora, começou a lhe dar confiança para falar sobre seus direitos e exigir o respeito que merecia. Isabela observava o crescimento da repercussão com orgulho infantil, mas também com alguma apreensão sobre as consequências do que havia iniciado. A menina de 9 anos não imaginava que sua ideia simples de gravar a verdade poderia gerar um movimento tão grande, mas sentia-se satisfeita ao ver Helena recuperando sua dignidade e encontrando apoio em pessoas de todo o país. O Mercadinho da Terezinha se transformou em ponto de encontro para jornalistas que chegavam de várias cidades para entrevistar Helena. A comerciante generosa que oferecera abrigo temporário para a amiga descobriu-se no centro de uma história nacional, mas nunca hesitou em continuar apoiando Helena com a mesma dedicação do primeiro dia. Naquela semana, Helena compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Não poderia mais ser a senhora anônima que fora por 77 anos, mas talvez pudesse usar sua nova visibilidade para garantir que outros idosos não passassem pelas mesmas injustiças que ela enfrentara. O vídeo que capturara sua humilhação estava se transformando em uma arma poderosa para sua própria redenção. A repercussão nacional trouxe consequências inesperadas que começaram a se manifestar durante a segunda semana após a viralização do vídeo. Roberto e Neuza, desesperados com a exposição negativa, tomaram uma decisão que revelaria ainda mais claramente sua natureza calculista e cruel. Contratar um advogado conhecido na região por suas manobras questionáveis e ameaçar processar Helena por difamação. Dr. Juvenal Teixeira era um advogado de meia idade que construíra sua carreira defendendo casos duvidosos e utilizando intimidação legal como principal estratégia. Quando Roberto e Neuza procuraram seus serviços, ele imediatamente identificou uma oportunidade de gerar publicidade para seu escritório, mesmo que isso significasse atacar uma senhora de 77 anos que havia se tornado símbolo nacional de resistência. A estratégia elaborada por Dr. Juvenal era simples e cruel.
alegar que Helena sofria de problemas mentais decorrentes da idade avançada, que o vídeo havia sido manipulado por terceiros interessados em explorar uma idosa vulnerável e que a repercussão nacional estava causando danos irreparáveis à reputação de Roberto e Neuza, cidadãos respeitáveis que apenas cuidavam de questões familiares legítimas. A primeira ameaça chegou através de uma carta oficial entregue no mercadinho da Terezinha numa manhã de quarta-feira. O documento exigia a retirada imediata do vídeo de todas as plataformas digitais, desculpas públicas de Helena por calúnias e difamações e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil, quantia impossível para uma viúva sem renda fixa. Helena leu a carta com mãos trêmulas, não de medo, mas de indignação crescente. A tentativa de intimidação legal representava mais uma camada de crueldade adicionada a uma situação já insuportável. Era como se Roberto e Neuza não se contentassem em roubar sua casa e dignidade, mas também quisessem silenciá-la legalmente para encobrir suas próprias ações criminosas. Terezinha ficou furiosa ao tomar conhecimento das ameaças. Como comerciante que lutara durante décadas para construir seu negócio honestamente, ela não conseguia aceitar que pessoas usassem o sistema legal para intimidar uma idosa indefesa. Sua indignação se intensificou quando percebeu que as ameaças também a incluíam, já que oferecera abrigo e apoio para Helena. A notícia das ameaças legais vazou rapidamente para a imprensa, gerando uma nova onda de indignação nacional. Jornalistas de todo o país passaram a acompanhar o caso com ainda mais interesse, pois agora se tratava não apenas de uma disputa familiar, mas de uma tentativa evidente de usar intimidação legal para silenciar uma vítima de injustiças que havia encontrado sua voz. Advogados renomados de várias cidades começaram a oferecer seus serviços gratuitamente para defender Helena contra as ameaças. Organizações de direitos humanos se manifestaram publicamente contra a tentativa de intimidação, e até mesmo políticos começaram a mencionar o caso em discursos sobre a proteção aos direitos dos idosos no Brasil. A pressão pública sobre Dr. Juvenal foi imensa. Seu escritório começou a receber ligações constantes de pessoas indignadas. Sua reputação profissional foi questionada em fóruns jurídicos e clientes antigos começaram a reavaliar seus relacionamentos com um advogado que atacava publicamente uma senhora de 77 anos. O tiro pela culatra foi evidente quando o próprio advogado se tornou alvo de críticas generalizadas. Roberto e Neuza descobriram que suas tentativas de intimidação apenas intensificaram a atenção negativa sobre suas ações. Vizinhos que antes apenas os olhavam com desprezo, agora os confrontavam abertamente na rua, questionando como podiam ser tão cruéis com uma parente idosa. O isolamento social se intensificou e ambos começaram a perceber que talvez tivessem cometido um erro de cálculo monumental. Helena, por sua vez, descobriu uma força interior que a surpreendeu completamente. Em vez de se intimidar com as ameaças legais, ela se tornou ainda mais determinada a lutar por seus direitos. Durante uma entrevista para um programa de televisão nacional, declarou com firmeza que não se calaria diante de intimidações e que continuaria lutando pela justiça até o fim. A frase que se tornou emblemática foi dita durante essa entrevista: "Se eles querem me processar por falar a verdade, que processem. Aos 77 anos, não tenho mais tempo para viver com medo. Prefiro morrer lutando pelos meus direitos do que viver calada aceitando as injustiças." As palavras ecoaram em corações por todo o país, transformando Helena definitivamente em símbolo de resistência e dignidade. Isabela acompanhava as ameaças com a seriedade de uma criança, que começava a compreender as consequências de suas ações. Embora inicialmente assustada com a possibilidade de problemas legais para sua avó e para Helena, ela manteve sua convicção de que fizera a coisa certa ao gravar e divulgar a verdade sobre a crueldade dos cunhados. A quinta-feira trouxe uma reviravolta inesperada, quando um dos programas de televisão mais assistidos do país decidiu fazer um especial completo sobre o caso de Helena. A produção enviou uma equipe para Poços de Caldas para gravar entrevistas exclusivas, documentar a situação atual
e confrontar Roberto e Neuza com suas próprias palavras registradas no vídeo viral. O programa especial estava marcado para ir ao ar no domingo seguinte, em horário nobre, com potencial para alcançar mais de 20 milhões de espectadores. Helena se preparava para mais uma etapa de exposição pública, mas desta vez com a confiança de quem sabia estar do lado certo da história e contava com o apoio de milhões de brasileiros que se identificavam com sua luta por justiça e dignidade. Dr. Juvenal, percebendo que sua estratégia de intimidação havia fracassado completamente e apenas piorado a situação de seus clientes, começou a sugerir discretamente que Roberto e Neuza considerassem algum tipo de acordo ou recuo. A pressão pública havia se tornado insustentável e continuar atacando Helena legalmente poderia resultar em consequências ainda piores para todos os envolvidos. Naquela sexta-feira, Helena acordou no quarto dos fundos do mercadinho com uma sensação de expectativa diferente de tudo que havia experimentado nos últimos meses. As ameaças legais, em vez de a intimidarem, haviam fortalecido ainda mais sua determinação e mostrado que sua luta transcendia questões pessoais para se tornar um símbolo nacional de resistência contra injustiças sofridas por idosos em todo o país. A ligação que mudaria completamente o rumo da história de Helena chegou numa tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto ela ajudava Terezinha a organizar as prateleiras do mercadinho. O telefone tocou com insistência, e do outro lado da linha, uma voz masculina e pausada se identificou como Dr. Valdemar Costa, advogado aposentado que trabalhara em Poços de Caldas durante décadas e conhecera pessoalmente Antônio Silva durante seus anos de serviço policial. Dr. Valdemar era um homem de 68 anos que havia construído uma carreira sólida baseada na honestidade e no respeito pela justiça. Aposentara-se 5 anos antes, mas mantinha um escritório simples onde atendia casos específicos que despertavam seu interesse pessoal. A história de Helena, que acompanhara através da cobertura nacional, havia tocado profundamente seu senso de justiça e despertado memórias carinhosas do policial íntegro que fora Antônio. Durante a conversa telefônica, Dr. Valdemar revelou informações que deixaram Helena completamente atônita. Como advogado que cuidara de questões legais para vários policiais da cidade, ele guardara em cofre particular cópias de documentos importantes relacionados a Antônio, incluindo escrituras, registros de casamento, comprovantes de pagamento da propriedade e outros papéis que poderiam comprovar definitivamente os direitos da viúva. A revelação foi como um raio de esperança, cortando as nuvens escuras que pairavam sobre a vida de Helena. Durante todos aqueles meses de sofrimento, enquanto Roberto e Neuza afirmavam que ela não possuía documentos para provar seus direitos, as evidências necessárias estavam guardadas em segurança no arquivo pessoal de um advogado que respeitara profundamente seu falecido marido. Dr. Valdemar explicou que mantinha o hábito profissional de guardar cópias de documentos importantes de clientes que considerava especiais, e Antônio definitivamente se enquadrava nessa categoria. O policial havia sido um homem íntegro, que sempre cumpriu suas obrigações legais de forma exemplar, e o advogado sentia-se honrado em poder ajudar sua viúva numa situação tão injusta. A reunião foi marcada para a manhã seguinte no escritório de Dr. Valdemar, localizado numa casa antiga do Centro Histórico de Poços de Caldas. Helena passou a noite anterior em estado de expectativa nervosa, oscilando entre esperança e receio de que talvez as notícias fossem boas demais para se confirmarem na realidade. Terezinha insistiu em acompanhar Helena até o escritório e Isabela pediu para ir junto, argumentando que tinha direito de participar do desfecho de uma história que ela própria havia ajudado a iniciar com sua gravação corajosa. As 3 mulheres caminharam pelas ruas de pedra do centro histórico, numa manhã ensolarada que parecia prometer novos começos. O escritório de Dr. Valdemar era um ambiente acolhedor, com estantes repletas de livros jurídicos, fotografias antigas de Poços de Caldas e uma atmosfera de seriedade respeitosa que imediatamente tranquilizou Helena. O advogado as recebeu com gentileza paternal, oferecendo café mineiro fresquinho e biscoitos caseiros preparados por sua esposa.
Quando o doutor Valdemar abriu o cofre e começou a retirar os documentos relacionados a Antônio Silva, Helena sentiu as lágrimas correrem pelo rosto sem conseguir controlá-las. Ali estavam todos os papéis que Roberto e Neuza alegavam não existir. Escritura definitiva da propriedade em nome de Antônio e Helena como casal, comprovantes de pagamento integral do imóvel, registros de casamento e até mesmo uma procuração que Antônio havia feito anos antes, autorizando Helena a tomar decisões legais em seu nome. O documento mais importante era a escritura pública da casa, registrada em cartório competente, que mostrava claramente Helena como coproprietária legítima do imóvel. Roberto e Neuza haviam mentido descaradamente ao afirmar que ela não possuía direitos legais sobre a propriedade, pois os documentos provavam exatamente o contrário de forma inquestionável. Doutor Valdemar explicou que Antônio havia sido extremamente cuidadoso com questões legais, sempre preocupado em proteger Helena caso algo acontecesse com ele. O policial havia deixado toda a documentação em ordem, garantindo que sua esposa nunca tivesse problemas para comprovar seus direitos sobre o patrimônio construído em conjunto durante décadas de casamento. Além dos documentos da propriedade, o cofre guardava outros papéis importantes: comprovantes de contribuição previdenciária, seguros de vida, registros médicos e até mesmo cartas pessoais que Antônio escrevera para Helena durante viagens a trabalho. Era como se o marido falecido houvesse deixado um tesouro legal para proteger sua companheira, mesmo após sua partida. A emoção de Helena foi intensa ao segurar nas mãos documentos que provavam definitivamente seus direitos. Após meses de humilhação e incerteza, finalmente possuía as armas legais necessárias para confrontar Roberto e Neuza em igualdade de condições. As mentiras dos cunhados estavam prestes a ser expostas de forma irrefutável. Dr. Valdemar ofereceu-se imediatamente para representar Helena legalmente sem cobrar honorários. Como gesto de respeito pela memória de Antônio e indignação pelas injustiças sofridas pela viúva, ele assumiria o caso pessoalmente, utilizando toda a sua experiência jurídica para garantir que Helena recuperasse não apenas sua propriedade, mas também sua dignidade. Terezinha e Isabela observavam a cena com emoção crescente, compreendendo que finalmente haviam chegado ao ponto de virada da história. As evidências eram tão claras e convincentes que nem mesmo o doutor Juvenal, com todas suas manobras questionáveis, poderia contestá-las ou criar dúvidas sobre a legitimidade dos direitos de Helena. A reunião terminou com o Dr. Valdemar explicando os próximos passos legais: entrada imediata de ação de reintegração de posse, pedido de indenização por danos morais e materiais, e representação criminal contra Roberto e Neuza por apropriação indébita e destruição de documentos. Helena sairia do escritório não mais como vítima indefesa, mas como parte legítima armada com provas irrefutáveis. Naquela tarde, ao retornar para o mercadinho, Helena sentiu-se transformada completamente. A mulher que meses antes descera do ônibus hospitalar como figura frágil e desamparada, agora caminhava, com a confiança de quem sabia possuir não apenas direitos legítimos, mas também os meios para fazê-los valer perante a justiça. A notícia da descoberta dos documentos vazou rapidamente para a imprensa, gerando mais uma onda de cobertura nacional. Jornalistas de todo o país passaram a acompanhar com ainda maior interesse um caso que agora prometia desfecho favorável para a protagonista que havia conquistado corações brasileiros com sua dignidade e perseverança diante das adversidades. Durante uma semana intensa de agosto, Dr. Valdemar trabalhou incansavelmente para organizar toda a documentação legal necessária para confrontar Roberto e Neuza definitivamente. O advogado aposentado havia encontrado novo propósito profissional ao defender uma causa que considerava símbolo de justiça e dignidade humana. Helena aguardava os desenvolvimentos com serenidade crescente, sustentada não apenas pela força das evidências documentais, mas também pelo apoio incondicional de milhões de brasileiros que acompanhavam sua jornada através das redes sociais e mídia tradicional. Sua história havia transcendido questões pessoais para se tornar esperança coletiva
de que a justiça ainda prevaleceria no país. A descoberta mais devastadora ainda estava por vir, e ela mudaria completamente não apenas o rumo do processo legal, mas também a percepção pública sobre o caráter de Antônio Silva e a profundidade do planejamento que ele fizera para proteger Helena mesmo após sua morte. O que Dr. Valdemar encontraria no fundo do cofre superaria todas as expectativas e selaria definitivamente o destino de Roberto e Neuza. A segunda reviravolta na vida de Helena veio através de uma descoberta que Dr. Valdemar fez ao revisar completamente todos os documentos guardados em seu cofre particular. No fundo de uma pasta amarelada pelo tempo, encontrou um envelope lacrado com instruções específicas para ser aberto apenas em caso de disputas legais envolvendo a propriedade da família Silva. O conteúdo desse envelope mudaria para sempre o rumo de toda a situação. Quando o Dr. Valdemar abriu o envelope na presença de Helena, Terezinha e Isabela, o que encontrou foi um testamento manuscrito e reconhecido em cartório, datado de apenas 6 meses antes do falecimento de Antônio. O documento legal era inequívoco. Todo o patrimônio do casal, incluindo a casa, móveis, economia pessoal e qualquer bem futuro, seria destinado exclusivamente à sua esposa, Helena Aparecida Silva. O testamento havia sido elaborado com cuidado meticuloso, prevendo exatamente a situação que estava acontecendo. Antônio conhecia bem o caráter ganancioso de seu irmão Roberto e havia tomado precauções legais para garantir que Helena nunca ficasse desamparada. Cada parágrafo do documento demonstrava o amor profundo que sentia pela esposa e sua preocupação com o bem-estar dela após sua partida. Além do testamento principal, o envelope continha uma carta pessoal de Antônio para Helena, escrita com sua letra familiar e repleta de palavras carinhosas. Na carta, ele expressava seu amor eterno, pedia desculpas por não poder protegê-la pessoalmente para sempre e garantia que havia tomado todas as medidas legais necessárias para que ela nunca passasse necessidades ou humilhações. A leitura da carta foi um momento profundamente emocional para Helena. Entre lágrimas, ela reconheceu o cuidado e a sabedoria de Antônio, que havia previsto exatamente os problemas que ela enfrentaria com os cunhados. Era como se o marido falecido ainda estivesse cuidando dela, através de providências tomadas meses antes de sua partida definitiva. Dr. Valdemar explicou que o testamento era um documento legal inquestionável, registrado em cartório competente e impossível de ser contestado. Roberto e Neuza não possuíam qualquer direito legal sobre a propriedade, pois Antônio havia deixado instruções explícitas sobre o destino de todos os seus bens. A tentativa de apropriação dos cunhados constituía crime evidente de apropriação indébita. A notícia da descoberta do testamento se espalhou rapidamente através da mídia nacional, gerando uma explosão de interesse ainda maior no caso de Helena. Jornalistas de todo o país destacaram não apenas a prova definitiva dos direitos da viúva, mas também a demonstração tocante de amor conjugal que Antônio deixara através de seu planejamento cuidadoso. Roberto e Neuza receberam a notícia do testamento com choque e desespero evidentes. Dr. Juvenal, seu advogado, imediatamente percebeu que o caso havia se tornado juridicamente insustentável para seus clientes. Não havia argumentos legais possíveis contra um testamento válido e registrado em cartório, especialmente considerando que as ações dos cunhados já estavam documentadas no vídeo viral. A pressão social sobre Roberto e Neuza se intensificou dramaticamente após a revelação do testamento. Moradores de Poços de Caldas passaram a vê-los não apenas como parentes cruéis, mas como criminosos que tentaram roubar a herança de uma viúva vulnerável. O isolamento social se tornou completo, com estabelecimentos comerciais se recusando a atendê-los e vizinhos os confrontando abertamente na rua. Helena sentia uma mistura complexa de alívio, tristeza e gratidão. Alívio por finalmente possuir provas irrefutáveis de seus direitos, tristeza por relembrar intensamente a perda de Antônio e gratidão pelo cuidado que seu marido havia demonstrado, mesmo sabendo que não estaria mais presente para protegê-la pessoalmente. Dr. Valdemar começou imediatamente os procedimentos legais
para a reintegração de posse, baseado no testamento inquestionável. Além disso, entrou com representação criminal contra Roberto e Neuza por apropriação indébita, invasão de propriedade, destruição de documentos e tentativa de intimidação contra a pessoa idosa. Os crimes eram evidentes e as provas irrefutáveis. A cobertura nacional do caso alcançou novo patamar quando grandes redes de televisão decidiram fazer especiais completos sobre a história de Helena. O testamento de Antônio foi apresentado como prova de amor conjugal que transcendia a morte, tocando corações em todo o país e transformando Helena definitivamente em símbolo de dignidade e perseverança. Isabela observava os desenvolvimentos com orgulho crescente, compreendendo que sua decisão simples de gravar a verdade havia desencadeado uma série de eventos que culminaram na descoberta de provas definitivas. A menina de 9 anos aprendia lições importantes sobre justiça, coragem e a importância de lutar pelo que é certo, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Terezinha continuava oferecendo apoio incondicional para Helena, mas agora com a certeza de que sua amiga logo recuperaria não apenas sua casa, mas também sua dignidade completa. O mercadinho se tornara ponto de encontro para jornalistas e curiosos que desejavam acompanhar os desdobramentos finais de uma história que havia comovido o Brasil inteiro. O ambiente em Poços de Caldas mudou completamente após a descoberta do testamento. A opinião pública, que já apoiava Helena majoritariamente, tornou-se unânime em sua condenação aos cunhados. A cidade inteira passou a acompanhar o caso como se fosse uma questão pessoal, orgulhosa de ter dado origem a uma história que se tornara símbolo nacional de resistência contra injustiças. Durante uma entrevista para o principal jornal nacional, Helena fez uma declaração que resumiu perfeitamente seus sentimentos. Antônio continua cuidando de mim mesmo depois de partir. Esse testamento não é apenas um documento legal. É uma carta de amor que ele escreveu para mim além da vida. Agora sei que nunca estive sozinha nessa luta. As palavras de Helena ecoaram em corações por todo o país, reforçando sua imagem como símbolo de amor duradouro, dignidade pessoal e força interior que pode ser descoberta em qualquer idade. O testamento de Antônio havia proporcionado não apenas a vitória legal que ela precisava, mas também a confirmação emocional de que fora profundamente amada e valorizada durante toda a sua vida conjugal. Dr. Juvenal, percebendo a situação insustentável de seus clientes, começou a sugerir discretamente que Roberto e Neuza considerassem algum tipo de acordo para minimizar as consequências legais de suas ações. O advogado compreendia que continuar defendendo um caso perdido apenas pioraria a situação de todos os envolvidos, incluindo sua própria reputação profissional já comprometida. A fase final da jornada de Helena estava começando, com todos os elementos legais, emocionais e sociais alinhados para uma conclusão que restauraria não apenas seus direitos materiais, mas também sua dignidade pessoal e fé na justiça. O testamento de Antônio havia sido a chave final para uma vitória que inspiraria milhões de pessoas em situações similares por todo o Brasil. A mobilização nacional em torno do caso de Helena atingiu proporções que ninguém poderia ter previsto quando Isabela gravou o primeiro vídeo naquela tarde de julho. Durante setembro, grupos organizados de defesa dos direitos dos idosos, movimentos sociais, personalidades públicas e até mesmo políticos adotaram sua história como símbolo de uma luta maior contra injustiças sistêmicas sofridas por pessoas da terceira idade em todo o país. A Associação Nacional dos Direitos dos Idosos lançou uma campanha chamada Helena por Todas as Helenas, destacando que a situação vivida pela viúva de Poços de Caldas representava apenas um exemplo visível de milhares de casos similares que aconteciam silenciosamente em todo o Brasil. A campanha utilizou a imagem de Helena, com sua autorização, para conscientizar sobre direitos legais, apoio familiar adequado e respeito à dignidade dos mais velhos. Artistas famosos começaram a mencionar o caso em entrevistas e redes sociais, ampliando ainda mais o alcance da história. Uma cantora sertaneja popular
chegou a compor uma música inspirada na jornada de Helena, que se tornou sucesso nas rádios e fortaleceu ainda mais a conexão emocional entre a protagonista e o público brasileiro. O movimento Sátiro pela Justiça por Helena nas redes sociais reuniu milhões de participantes que compartilhavam não apenas mensagens de apoio, mas também relatos pessoais de situações similares vividas por seus próprios familiares idosos. O fenômeno revelou uma realidade nacional preocupante. Helena não estava sozinha em sua luta, mas representava uma parcela significativa da população idosa que sofria abusos familiares silenciosos. Universidades começaram a estudar o caso como exemplo de mobilização social digital e seu impacto na conscientização sobre direitos dos idosos. Pesquisadores de comunicação social analisavam como uma história local havia se transformado em movimento nacional através das redes sociais, demonstrando o poder das plataformas digitais para dar voz aos vulneráveis e pressionar por mudanças sociais. O Ministério Público Federal anunciou que utilizaria o caso de Helena como referência para uma investigação nacional sobre violações de direitos dos idosos, especialmente aquelas cometidas por familiares. A repercussão havia chamado a atenção das autoridades para um problema social que frequentemente permanecia oculto dentro das famílias, protegido pelo silêncio das vítimas. Helena observava toda essa mobilização com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se honrada em poder representar uma causa tão importante e ajudar outras pessoas em situações similares. Por outro lado, a exposição constante era emocionalmente desgastante para uma senhora de 77 anos que havia passado a vida inteira valorizando privacidade e tranquilidade. Durante uma entrevista coletiva organizada no Mercadinho da Terezinha, Helena fez uma declaração que tocou profundamente todos os presentes. Se meu sofrimento pode evitar que outras avós passem pelo que passei, então valeu a pena cada lágrima derramada. Não quero ser famosa. Quero que nenhuma pessoa idosa seja tratada como lixo pela própria família. O deputado federal João Mendes, conhecido por sua atuação na defesa dos direitos dos idosos, visitou Poços de Caldas especificamente para conhecer Helena pessoalmente. Durante o encontro, ele anunciou que estava elaborando um projeto de lei inspirado no caso dela, que endureceria as punições para crimes cometidos contra pessoas da terceira idade por familiares. Organizações internacionais de direitos humanos também tomaram conhecimento do caso, convidando Helena para participar de conferências virtuais sobre dignidade dos idosos. Embora inicialmente intimidada pela projeção internacional, ela aceitou alguns convites, compreendendo que sua voz poderia alcançar e ajudar pessoas além das fronteiras brasileiras. Roberto e Neuza assistiram horrorizados ao crescimento da mobilização nacional contra suas ações. O que começara como uma disputa familiar privada havia se transformado em causa nacional, com seus nomes sendo associados publicamente à crueldade e falta de caráter. O isolamento social se intensificou a ponto de precisarem considerar mudança de cidade para escapar da pressão constante. A cobertura jornalística internacional chegou quando correspondentes estrangeiros no Brasil começaram a relatar o caso como exemplo de mobilização social digital bem-sucedida. Veículos de comunicação de outros países destacaram como uma idosa brasileira havia conquistado apoio nacional através da coragem de expor injustiças familiares, inspirando movimentos similares em outras nações. Dr. Valdemar acompanhava toda a repercussão com satisfação profissional, mas também com preocupação sobre o impacto emocional na vida de Helena. Como advogado experiente, ele compreendia que vitórias judiciais eram importantes, mas o bem-estar de sua cliente sempre seria prioridade. Regularmente conversava com ela sobre como lidar